Graça e muita paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o templo. Nos nossos dias, igreja. Quando nós falamos do amor de Deus para as pessoas aí fora, a primeira pergunta que nos fazem: de que igreja você é? Irmãos, nós olhamos com tristeza o que nós temos feito da igreja. A nação brasileira, quase todos os dias, traz no noticiário escândalos da igreja. Uma igreja que se corrompeu, uma igreja que se vendeu, uma igreja que se envolveu com a política e tantas outras coisas. Uma igreja que tem deixado de ser igreja. Nos nossos dias, a igreja se tornou aquilo que nos foi anunciado há pouco tempo atrás por grandes homens de Deus. Do perigo da igreja se tornar um clube social. As igrejas hoje têm os seus departamentos, e ali se vende de tudo. Se tornou um comércio. Mas isso não é só para os nossos dias. No tempo de Jesus também aconteceu isso. Eu quero ler alguns versículos e quero convidar você a se colocar em pé e depois vamos meditar nesse texto, um texto muito conhecido. A minha Bíblia traz como tema, ali em cima, a purificação do templo. Eu mudei um pouquinho e coloquei como tema: o templo precisa ser purificado. A partir do verso 15, Marcos 11. E foram para Jerusalém, Jesus e os seus discípulos. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Vamos orar. Papai, nós precisamos de revelação. Nós precisamos do Teu Espírito Santo abrindo os nossos olhos e traduzindo esta palavra logos em rema, vivificando a Tua palavra, gerando em nós temor, gerando em nós o desejo de obedecer a Ti em tudo. Entregamos esta porção da Tua palavra e pedimos, fala conosco. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos, imaginemos você chegando num hospital e lá no hospital vendedores negociando remédios falsificados, enfermeiros cobrando propina. Você sabe, né? Eu sou um cliente do SUS, com carteirinha e tudo, eu e minha família. Você sabe como são as filas. Há 2 semanas atrás, eu passei todos os dias ou em consulta, ajudando para mim mesmo, ou em exames. Então eu cheguei no hospital aqui próximo, eu peguei uma senha. A primeira senha é para você apresentar ali o papel da consulta ou do exame. Aí tudo bem. Aí você pega a segunda senha, para você ser chamado. Aí vem alguém ali no corredor, chama você pelo nome e fala assim: me siga. Aí vai aquele grupinho, não é? Tem uma parte que é de cirurgia geral, o atendimento é embaixo, tem outra parte que você sobe uma escadinha, aí você pensa, pronto, já vou ser atendido. Não. Aí você senta e espera a sua vez. E isso foi 2, 3, 4 horas.
não é? Imagina, né? Chegando ali, alguém fala assim, escuta, qual é o seu problema? Eu tenho um remedinho aqui que é bom. Eu posso solucionar para você. Era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Essa situação do templo em Jerusalém. Um lugar que devia ser santo, mas se tornou um lugar de exploração, de mercado. Agora, nos nossos dias, as nossas igrejas não são assim. Pior que não. São assim. Alguns anos atrás, nós tínhamos um contato com um pastor em Santa Bárbara do Oeste. Eu e minha família fomos para lá, e a cidade dos meus pais, Montemor, pertinho. Passamos ali na cidade dos meus pais. Meu irmão, abaixo de mim, somos em 5, abaixo de mim, cabelão por aqui, tudo encaracolado, tudo doidão. Aquela igreja, uma igreja de jovens, etc, etc. Eu falei, Luiz, vá lá. O culto é assim, 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 vá lá. Ele falou, tá bom, eu vou. Mas não pediu endereço, não pediu nada. Não vai aparecer. Quando nós estávamos lá na frente, sentados, quem apareceu? O meu irmão e a minha cunhada. Aí já vieram prontamente, pegaram cadeira e tal. Ele chegou na hora dos dízimos e ofertas. Quase 1 hora. E eu todo constrangido. Você vai falar o quê? Daqui a pouco ele olhou para mim e falou, Kiko, eu tenho que ir embora. Levantou e foi embora. Um dia, conversando com o outro irmão mais velho sobre Deus, ele falou assim, Kiko, o Luiz falou que a sua igreja é só pedir dinheiro. Que tristeza. Então nós olhamos aqui para essa cena e a primeira coisa que nós vemos é que Jesus entrou no templo e confrontou o pecado. Jesus entrou e não deixou por menos. Vou ler novamente o verso 15. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, aqui eu quero fazer uma pequena fala. O grupo que mais cresce no Brasil hoje, sabe qual é o grupo? Os desigrejados. Até arrumaram um novo nome. Desigrejados. Aqueles que pegaram ojeriza a igreja. Eles não querem mais saber de igreja. Eles estão certos? Não. Jesus deixou uma única entidade, organização, grupo, e chamou de igreja. Jesus ama a igreja. A Bíblia mostra que o amor do marido para com a esposa deve ser semelhante ao amor de Jesus para com a igreja. Então nós precisamos tomar cuidado, porque existe um outro grupo de pastores que entrou, né? Hoje os jovens falam assim, estão surfando nesta onda. E ficam só descendo a lenha nos pastores, nas igrejas e tal, tal. Eu pergunto, edifica? Não. Então, queridos, Deus deixou a igreja. Passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele expulsou. Ele, na outra versão, fala que ele fez tipo de um chicote e... Que coisa! Será que nós temos, como Jesus tinha, ousadia e intrepidez para confrontar o pecado? Hoje o pessoal fala assim, mas isso não é politicamente correto. Nós não estamos aqui para ser politicamente correto. Nós estamos aqui para ser bíblicos. A igreja do Senhor, ela tem que ser sal e luz. Ela não pode se conformar a este mundo. Jesus entrou e não ficou indiferente. Ele expulsou. Nós tínhamos uma reunião, um grupo de pastores, ainda tem, agora tem uns 2, 3, 4, sei lá quantos em Curitiba, porque é tudo separado. O pastor não fala com um, vai no outro grupo, para pregar sobre unidade. Incoerência. Então nós estávamos numa reunião e foi nos apresentar 2 pessoas do norte
do Paraná. 2 candidatos a deputado federal. Eu fiquei bravo. Eu falei, irmãos, nós estamos aqui para falar de Jesus. Nós estamos aqui para orar. Nós não estamos aqui para falar de política. Aí um jovenzinho deu o relato dele que os pais é uma família conhecida e tinha, como é que fala, agências de carro, de veículos e tal. Eu levantei a mão e falei, companheiro, fala um negócio para mim, quanto você paga para o funcionário lá? Ele falou, nós pagamos aquilo que a lei manda, o salário mínimo certinho. Eu falei, eu não vou votar para você porque você está ganhando dinheiro. Esse salário que você paga é salário de fome. Acabou o assunto ali, graças a Deus. Graças a Deus. Quando chegamos de Moçambique, eu recebi um telefonema. Ô, Kiko, eu soube que você voltou, tudo bem? Ô, tudo bem, e tal, tal. Ah, nós vamos ter uma reunião de pastores e precisamos de alguém para ministrar o louvor. Você podia ministrar? Lógico que eu posso. Aonde é? É aí na sua igreja. O pastor que estava lá no nosso lugar nem avisou. Aí eu recebi um telefonema, um pastor batista, falando, nota, eu e meu amigo queremos ir na reunião, mas não tem nada de política. Eu falei, lógico que não, aqui a gente vai orar pelo país, etc, etc, etc. Chegou lá, era para falar de política. Depois que eu ministrei o louvor, chamaram o candidato a vereador, representante do núcleo de pastores. Aí ele falou, alguém tem alguma coisa contra? Na hora eu levantei a mão. Eu falei, irmãos, nós não estamos aqui para isso. Os 2 pastores que eu falei que não ia ter nada, abaixaram a cabeça, levantaram e foram embora. Aí o candidato falou assim, Kiko, eu nem queria, foram os pastores que quiseram. Eu falei, pior ainda. Aí um pastorzinho falou assim, o irmão não está entendendo. Nós queremos ter um vereador lá quando a gente precisar de um telhado na igreja, arrumar o asfalto da igreja. Eu falei, cara, que é isso? Eu sinto vergonha. Será que nós temos coragem de verdadeiramente ser crentes? Porque se a gente é crente verdadeiro, a gente vai levantar um monte de inimigos. As pessoas não gostam. As pessoas ficam bravas. Lá em Moçambique tinha um lugar que vendia Coca-Cola. Só um lugar. E eu ia lá, é aquela fila enorme, lá no fundo, uma janelinha com grade por causa de roubo. Se pagava ali para depois retirar o produto. Aí o cara lá que vendia, o patrão, branco para eles é tudo patrão. O patrão, vem aqui, vem aqui. Não, eu sou igual a vocês. Os que estavam na fila, patrão, pode passar, pode passar. Não. Será que a gente tem coragem de ser crente? Ou será que a gente, como tantos estão lá, né, mercantilizando o comércio? Uma das razões pela qual Satanás caiu, Isaías e Ezequiel, foi que ele mercantilizou as coisas de Deus, fez mercado. Irmãos, hoje a igreja evangélica tem se tornado um grande mercado. Você pode falar assim, até eu vou levantar e vou embora. Espera um pouco. Graças a Deus, no meio de tudo isso existe um povo que a Bíblia chama de remanescente fiel. Um povo que não se vende. Pode o político vir aqui bater, que eu falo, olha, eu tenho uma coisa para dizer, Jesus. Eu aproveito e prego o evangelho. Não se vende. Não importa se é A, B, C, se é daqui, de lá. O povo de Deus não se contamina. Jesus confrontou o pecado. Jesus entrou ali naquele templo e ele quer entrar todos os dias nesse templo aqui, ter comunhão conosco. Jesus continua falando, Jesus continua ensinando, Jesus continua curando, Jesus continua fazendo milagres.
Você gostaria de, nessa manhã, falar para Jesus: Jesus, entra na minha vida e faz uma limpeza completa? Não aquela limpeza, sabe, que joga para baixo do tapete, pega um espanadorzinho e dá, aquela que arranca as crostas, que vai sangrar se necessário for. Você gostaria de falar para Jesus isso, ou você tem medo que ele vá arrancar alguma coisa que se tornou um ídolo no seu coração? Segunda coisa que nós vemos aqui, que Jesus ensinou o verdadeiro propósito. Olha aqui no verso 16. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio no templo. O templo é um lugar sagrado, não é um lugar de movimentação. Verso 17. Também os ensinava. Eu gosto de Jesus porque ele mais ensinou do que pregou. A diferença é o didaquê e o querigma. Querigma é pregação, Jesus morreu na cruz, etc. Didaquê é o ensino. Jesus ensinou-nos tudo o que precisamos saber. Como ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom profissional. Ensinava. Olha o que Jesus, ele vai citar aqui, Isaías. Não está escrito: a minha casa será chamada de casa de oração para todas as nações. Em outra versão fala para todos os povos. Se alguém perguntar para você o que é a igreja, você fala assim: a igreja é a casa de Deus, é o lugar de oração para todos os povos. Não importa a nacionalidade, não importa nada. A igreja do Senhor, ela abraça todos. Ela abraça o mendigo de rua, ela abraça o empresário. E nela todos são iguais. Porque o nosso Deus é justo. E nela, aquele que tem, dá para aquele que não tem. Conta o pregador uma história de que lá na igreja, uma família muito simples, uma família séria com Deus, estava passando por dificuldades. E aí o irmãozinho, que tinha condições, foi conversar com o homem. Falou assim: o que está acontecendo? Ele falou: pois é, eu estou com 3 parcelas atrasadas da conta de luz, e amanhã vai passar lá o pessoal e vai cortar. Mas não desses, porque no meio do povo evangélico, irmãos, tem tanto, desculpa o termo, é pesado, mas é verdade, tem tanto salafrário, tantas pessoas que se encostam ali. Lá em Curitiba, um dia chegou um cara de bicicleta, botijão, ele falou assim: ai, por favor, eu estou precisando, minhas crianças estão sem comida, me dá o dinheiro para o botijão, tal, tal. Eu falei: tudo bem, o senhor está precisando? Ó, tem uma graminha aqui na frente, está precisando cortar, você pode cortar para mim? Agora não dá, mais tarde eu volto. Nunca mais voltou. Uma vez, ó, o Jonatas está aqui, Miriam está aqui, sabe da história. Uma mãe desesperada aqui no bairro. O filho sendo jurado de morte pelos traficantes. Trouxemos para cá. Foi dormir ali com o seminarista quase sem nada, mesmo assim pegaram do que tinha, roupinha, fizeram uma malinha para ele. No outro dia eu fui, arrumei uma casa de recuperação lá em Joinville, eu levei ele de carro até a rodoviária, esperei ele entrar no ônibus, compramos a passagem, colocamos ele no ônibus, vim embora. No outro dia ele estava aqui no bairro. Então não é esse tipo de pessoa. Tem gente necessitado. E daí aquele irmão ficou sabendo da situação, falou assim: quero orar com você. Deus, amanhã quando o pessoal da Copel passar, fecha os olhos deles, para que eles não enxerguem a casa do irmãozinho e a energia não venha a ser cortada. Que barbaridade, né? Jesus ensinou que a casa de Deus é casa de oração para todos os povos.
Irmãos, nós estamos como igreja tendo uma oportunidade. Não tinha como a gente sair daqui e ir ao povo árabe. Deus trouxe o povo árabe aqui. Uma oportunidade. Ali em Mateus capítulo 25, Jesus fala da separação da ovelha para o bode. Sabe, aquele que vai para o céu e aquele que não vai. Jesus falou assim: quando eu tive fome, me desse de comer. Quando me visse nu, me vestisse. Quando estava com sede, me desse de beber. Quando estava preso, me visitasse. Quando estava doente, me visitasse. Quando fui estrangeiro, forasteiro, refugiado, você me acolheu. Nós temos a oportunidade aqui. E eu louvo a Deus porque nós fizemos o pedido e os irmãos doaram os cobertores e dinheiro para comprar cobertor. Eu acho que eles estão com cobertor. Aleluia! Somos abençoados por isso. Jesus ensinou. Aí ele fala algo pesado. Vós, porém, imagina os religiosos daquela época ouvindo isso. Vós, porém, tendes transformado a casa de Deus, a casa de oração, em covil, em bando de salteadores, de ladrões. Há muitas igrejas que se tornaram isso daqui. Algum tempo atrás, o presbitério antigo da igreja veio falar comigo por causa do almoço comunitário nosso. A gente tem que cobrar. Eu falei, mas não, vamos cobrar o mínimo. Eu concordei. R$3 cobramos por pessoa. Naquele domingo, eu vi uma irmã daqui saindo com os filhos, indo embora, porque R$3 por pessoa para ela ia ficar caro. Reuni o presbitério e falei, a partir de hoje não cobra nem um centavo. Quem quiser dar oferta, dá. Quem não quiser, não dá. Mas ninguém vai deixar de participar por causa de dinheiro. Porque no nosso meio, ou no meio das igrejas, tem aqueles que têm muito. Não no nosso caso aqui, né? Mas tem igreja que tem gente que ganha milhões, que dá de oferta de dízimo 100, 200, 500 mil reais. Não é? Mas tem aquele que passa pela cantina da igreja e a mãe tem que puxar rápido o filho, porque o filho, as crianças não entendem, elas têm vontade de comer aquilo também. Covil de salteadores. As igrejas, queridos, quando o evangelho chegou no Brasil, era para os pobres. Alguns mais antigos lembram disso. Era para gente que não tinha roupa. E a igreja cresceu. Era a igreja lá no bairro mais pobre da cidade. Hoje, doutores, catedráticos, advogados, médicos. Eu gosto de pobre, porque eu sou pobre e eu gosto de pobre. Você chega na casa do pobre, ele tem um finzinho de pó de café. Ele sabe que é o último, mas ele sente prazer e fala assim, quer um cafezinho? E muitas vezes com dor no coração, a gente fala, quero. Eu lembro lá em Moçambique, saímos, falaram que era perto, a aldeia onde a gente ia, um lugar longe, e fomos para lá. Eu parei o carro, um calor, carro cheio, porque o pessoal pediu carona, mas enchia, 115, uma vez acho que tinha 18 pessoas dentro do nosso carro. Como? Aí chegamos, que estava muito calor, eu vi um matagal, enfiei o carro dentro, né, para... A Miriam desceu, a Miriam lá todo o tempo só usou saia, porque a cultura, não da igreja, a cultura do povo, mulher usa saia. E tinha o tipo de uma ortiga lá onde que ela desceu. Aí prepararam a comida para nós.
Eu, Miriam, Daniel, Sara. Mocala acho que estava junto, sentado. Aquele povo, tudo com fome. A gente precisando emagrecer. E aquele povo tudo com fome, olhando. E a gente ali. A Miriam caía lágrimas. Eu falava, come. Porque é um insulto você chegar e falar, não vou comer. Mas quebrava o coração da gente. Numa das primeiras aldeias, primeiras vezes que fomos lá, quando terminou todo o culto e tal, cercaram a Miriam. Até a gente ficou meio com medo. Para trazer galinha, ovo, arroz. Para os nossos filhos, galinha viva. Aí ficaram com dó de matar. O que a igreja tem se tornado, irmãos? Queremos ser igreja de Jesus. Jesus veio para servir e não para ser servido. Queremos ser como Jesus? Ou será que estamos pensando, olhando para o nosso próprio umbigo? Terceiro e último lugar, Jesus, por causa disso, foi jurado de morte. Olha o verso 18. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina, do seu ensino. Em vindo à tarde, saíram da cidade. As atitudes de Jesus ou quebrava o coração ou endurecia o coração. O nosso Deus age dessa maneira. Com todos os milagres, Deus usou para endurecer o coração de Faraó. E nós somos assim. Ou a palavra de Deus quebra e a gente fala, eu preciso mudar. Eu preciso deixar o Espírito Santo transformar essa velha natureza que insiste em ser dona de mim. Ou então a gente vai cada vez mais ficando com o coração duro. O que foi revelado aqui? A reação revelou a verdade naqueles corações. O que eles estavam interessados? Nas vidas das pessoas que iam ali ofertar? Ou estavam interessados na oferta? Acabou o comércio, o câmbio, acabou. Eu já ouvi pastores pregando que Jesus ficou bravo porque o câmbio, por exemplo, né, a moeda, vamos usar o dólar. O dólar, o câmbio era para ser 5, ali dentro eles cobravam 10. O pombinho valia 3, ali eles cobravam 15. Não é isso que a Bíblia diz. Aqui está escrito claramente que era o comércio. Eles estavam usando aquilo para obter dinheiro. E eu pergunto para vocês, será que a igreja não tem se tornado isso? Quando nós começamos a enfrentar o problema junto às leis trabalhistas por causa do hospital evangélico, conversando com um pastor, ele falou assim para mim, eu já decidi. Eu falei, o que vocês estão fazendo, pastor? Cortei a oferta de todos os missionários. Eu falei, como, pastor? Ele falou, eles que se virem, eles que vão trabalhar. Aqui, se precisar deixar de pagar o pastor, e algumas vezes aconteceu isso, paga primeiro, ou dá oferta primeiro para aquele que está lá no campo. Porque aqui eu posso pegar, vou lá na Maria almoçar, posso pedir para o Sidney 100 emprestado, mas quem está no campo, eu peguei assim uma aversão àquele pastor. Não posso pecar contra ele. Mas isso é mente das igrejas. Tem que dar lucro. Por isso nós vemos esses mausoléus hoje em dia.
Os principais sacerdotes e escribas ouviam essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Vamos matar esse cara. Você quer ser um crente verdadeiro? Prepara porque vem chumbo grosso. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. Pois temiam, ficavam com medo por causa do povo. Mas levaram a cabo e mataram Jesus. Nós aprendemos em 1 Coríntios capítulo 3, 16, capítulo 6, 19, que nós somos o templo do Espírito Santo. E Deus, através do Espírito Santo, através do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz, Ele deseja nos purificar. Santidade. Quando? Domingo de manhã no culto também. Todos os dias. Você já percebeu que quando você acorda, a sua velha natureza acorda com você? A vida de um cristão é negar a si mesmo. Aos olhos do mundo, é passar de bobo. Eles falam isso, o crente é bobo. Um grande músico recebeu o telefonema. Não, um grande consertador de instrumentos de metais recebeu um telefonema de um grande músico brasileiro, já é falecido, conhecido no mundo todo. Aí tinha que consertar lá um corneta, sei lá o que, pistão, não sei o que era o instrumento de sopro. Aí o rapaz que conserta, ele falou assim, olha, isso aqui não tem conserto. Aí o músico falou, venda para um crente. Eles consideram a gente tonto. Aí no mundo você falar, se alguém te dá um tapa, você dá outro lado, é loucura, é tontice, você dá um murro, você vira um pontapé. Será que nós somos igreja? Será que nós somos o povo escolhido por Deus? O Espírito Santo habita dentro de nós como um hóspede? Ou como presidente, como dono, como governador? Deus, Jesus, deseja purificar-nos, irmãos. O nosso corpo, por isso que a gente ora por cura. Tem como você falar assim, eu estou bem, estou quase morrendo de cabeça, mas tudo bem. Não tem como. Corpo, alma e espírito. Se alguma coisa está mal, o resto está mal. E não tem como você, com a sua esposa, falar assim, eu estou muito mal, mas nós estamos muito bem. Vai chocar. Por isso que nós precisamos de cura no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Não vamos endurecer o nosso coração. Vamos falar para Deus, Deus, está doendo, mas continua. Eu passei por 3 seminários, o último seminário que eu passei, ao concluir, fizemos a formatura e fizemos uma música para cantar no dia da formatura. Deixa Deus amassar o barro. E Ele amassa. E Ele amassa. De repente Ele coloca na fornalha. Ai, está muito quente. Aí Ele olha, está uma trinca. Ele fala, não, está bom assim. Não, Ele quebra. Essa é a nossa experiência com Deus. Vamos falar para Deus, Deus, que esse templo se transforme numa casa de oração para todos os povos. Eu, com meu filho Daniel, a gente gasta metade do tempo da oração nossa, a gente gasta orando pelos povos, pelos países. Casa de oração para todos os povos. O crente egoísta, ele ora assim, Senhor, abençoa a mim, abençoa a minha esposa, abençoa... Não está errado, mas se torna errado se a oração for só por isso. Vamos nos tornar verdadeiras casas de oração. Vamos jogar fora todo o comércio.
Ele é Jeová Jirê, é Ele que supre as nossas necessidades. Pede para Ele, confia nele. Queria deixar um versículo para que a gente memorizasse. Jesus falando assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos ou todas as nações. Vamos falar juntos? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Quero convidar você a se colocar em pé.